nas profundezas silenciosas dos Alpes austríacos, esconde-se um segredo que parece desafiar o tempo e a lógica. O Lago Toplos. À primeira vista, um espelho d'água sereno, abraçado por montanhas verdes e cercado por florestas espessas, intocado pela pressa do mundo moderno. Mas por trás daquela superfície calma, repousa um mistério coberto pela névoa sobrancelha da história e pela suspensão do impossível. Um enigma que chega até nós carregado pelo eco dos últimos dias de um regime que parecia querer levar seu poder, seus medos e seus segredos para o fundo do esquecimento. Imagine um lugar onde a natureza se torna cúmplice da ocultação, onde os segredos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial foram submersos há mais de 7 décadas. O Toplice não foi escolhido ao acaso. Suas águas profundas, que ultrapassam os 100 metros em algumas regiões, guardam camadas estratificadas, zonas anóxicas onde o oxigênio simplesmente desaparece, criando um silêncio absoluto e uma ameaça invisível. Águas que retardam a decomposição, que abrigam o que jamais deveria ser encontrado, ou ao menos não tão facilmente. É neste cenário natural, quase surreal, que oficiais nazistas, no crepúsculo de seu domínio, selaram um pacto com o lago e sua escuridão. Lá, entre baús e contêineres, mergulharam documentos militares secretos, equipamentos que poderiam mudar os rumos da guerra, munições e a promessa velada de tesouros inimagináveis, ouro, notas falsas, artefatos valiosos que carregavam o peso da cobiça e da desesperança. Um esconderijo tático, sim, mas também uma cápsula do tempo que ainda guarda respostas não dadas. Sombras que ninguém ousou dissipar completamente, pois nem mesmo o avanço das forças aliadas, com suas tecnologias e suas ordens de busca, conseguiu revelar tudo o que repousa sob aquelas águas frias. Mergulhadores experientes enviados a se arriscar contra as correntes traiçoeiras e a baixa visibilidade, relataram obstáculos quase sobrenaturais. Lá embaixo, a penumbra não é apenas ausência de luz. É silêncio mortal. É o frio que congela não apenas a carne, mas a verdade. A verdade que insiste em permanecer oculta sob metros de água e lodo, protegida por gases venenosos que escapam das profundezas, como sentinelas invisíveis dispensando qualquer intruso. E foi assim, nos últimos meses da guerra, entre abril e maio de 1945, que o regime nazista, à beira do colapso total, decidiu: o que não podia ser carregado à força, ao menos seria entregue à água, ali naquele imenso calabouço natural. Acreditaram ter encontrado o refúgio perfeito para manter vivos os segredos do Terceiro Reich. A operação, orquestrada por homens como Heinrich Himmler, o próprio Reichsführer-SS que supervisionava todos os aspectos da segurança e dos arquivos secretos, transformou o lago em um cofre às sombras. Ofícier da Wehrmacht, técnicos da Kriegsmarine e peritos em tecnologia clandestina uniram-se para garantir que aquilo jamais fosse descoberto. Ou pelo menos não há tempo. Mas o que exatamente foi afundado? Documentos que poderiam revelar planos de guerra ainda desconhecidos? Equipamentos altamente secretos? Ou algo ainda mais valioso e perigoso? As notas falsas da Operação Bernard, o esquema nazista para desestabilizar a economia britânica com pilhas de libras esterlinas falsificadas e quanto ouro. Será que o chamado Ouro do Roth, uma lenda que envolve milhões em metal precioso saqueado dos cofres por onde passaram as tropas nazistas, jaz no fundo do lago, enterrado não só no barro, mas nas brumas de uma história encoberta por décadas? As respostas parecem escorregadias, quase como o próprio lago que as guarda. Senhores do passado e caçadores do presente já tentaram romper esse silêncio sepulcral. Mergulhadores militares britânicos e americanos desafiaram o perigo, levando equipamentos que para a época pareciam saídos de uma história de ficção científica subaquática. Fragmentos foram resgatados, sim. Documentos parcialmente intactos, baús corroídos e notas diluídas no tempo emergiram das profundezas. Ofereciam pistas, fragmentos da narrativa interrompida, mas nada que satisfizesse por completo a fome insaciável por conhecimento e provas mais contundentes. E enquanto os relatos oficiais apontam para uma coleção interessante mais limitada, o imaginário popular e certos relatos entregaram alimento para teorias que entrelaçam o factual com o inacreditável. Alguns afirmam que segredos ainda maiores ficaram ocultos, que o Toplos teria sido um cofre não apenas para documentos, mas para armas experimentais, para tecnologias bélicas que jamais deveriam cair em mãos inimigas. Outros se atrevem a sugerir que o ouro e os valores materiais nunca foram verdadeiramente recuperados, engolidos para sempre pelas entranhas da montanha. Mas aqui reside a tensão dessa história, entre a certeza do que foi documentado e a sombra do que ainda escapa ao olhar atento dos pesquisadores. Por que depois de tanto tempo, de tantas incursões, de tanto investimento em tecnologia,
o lago ainda preserva suas incógnitas. Será apenas pelo rigor da natureza ou algo mais, algo que ultrapassa as barreiras do tempo, que resiste ao avanço da ciência e da vontade humana? Neste ambiente envolto em segredo, onde a névoa se mistura ao frio das águas, e a fama de perigos ocultos da áreas de proibido, prepara-se o palco para uma jornada que não se limita à superfície. A partir daqui mergulharemos fundo, não só na água, mas nos arquivos, nos relatos e nas sombras do passado, para entender o que o Lago Toples realmente guarda consigo. É uma viagem que desafia as certezas, provoca o questionamento e nos confronta com a eterna busca pelo que se esconde na penumbra da história. Como um chamado sombrio, o Lago Toples permanece ali quieto, mas insistente, como se fosse uma caixa trancada, que apenas os corajosos e pacientes ousam tentar abrir. E o que encontraremos dentro dessa caixa? Documentos que mudariam nossa visão sobre um dos períodos mais turbulentos da humanidade? Tesouros que ultrapassam o valor material? Ou forças e intenções tão sombrias quanto as águas que os envolvem? A resposta, por enquanto, permanece nas profundezas. E a investigação, esta sim, está apenas começando. Enquanto o Lago Toples jazia silencioso entre as montanhas austríacas, o cenário que o envolvia poucos entendiam em sua complexidade. Uma teia intricada de operações, pilhagens e segredos que atravessou continentes e mares durante a guerra. Para compreender o que repousa nas profundezas desse espelho de água, é preciso mergulhar em tempos mais distantes, onde o eco das batalhas no Mediterrâneo e na África do Norte revela as origens da urgência nazista em esconder seus tesouros. Nos anos cruciais que antecederam o caos final do Terceiro Reich, o deserto da Tunísia emergia como palco de uma das campanhas mais intensas do conflito. Ali, o Afrika Korps, comandado pelo famoso marechal de campo Erwin Rommel, travava sua batalha contra as forças aliadas. Retratado muitas vezes pela mitologia popular como um general quase heróico, Rommel era, sem dúvida, um estrategista de respeitada habilidade militar, conhecido como a Raposa do Deserto. Contudo, é importante dissociar completamente esse nome da intrigante história das riquezas que foram submersas no topo das montanhas austríacas. Rommel, comandando tropas convencionais no deserto, pouco tinha a ver com a máquina de pilhagem e ocultação que se instalou silenciosamente no sul da Europa. Sua guerra era de movimentação, trincheiras de areia e suprimentos escassos, e nenhum registro concreto liga seu comando diretamente ao tesouro nazista que hoje alimenta tantos mitos. O real protagonista no mistério obscuro do Toples é Walter Halfife, uma figura sombria que encarna os horrores e as operações secretas da SS. Oficial de alta patente. Halfife trabalhou para Sicherheitsdienst e comandou as unidades de segurança e inteligência nazista, responsável pela implementação de operações que iam muito além dos combates convencionais do Afrika Korps. Ele foi o arquiteto de métodos brutais para erradicar opositores, especialista em assassinatos em massa com o uso de vans gasificadoras, um exemplo da letalidade da máquina SS, que controlava os bastidores do Terceiro Reich. Reconhecido pelo seu papel central na segurança interna e logística da SS, Halfife assumiu um papel-chave durante o avanço aliado rumo à Tunísia. No ambiente caótico da ocupação do norte da África, ele coordenou não apenas operações militares, mas também a transferência massiva de recursos saqueados, documentos secretos e maquinaria bélica. Era ele quem comandava as redes que envolviam o desvio de bens culturais, financeiros e estratégicos, a verdadeira face do regime nazista que visava preservar seu ouro e segredos, mesmo diante da iminente derrota. Essa distinção é crucial. Enquanto Rommel lutava contra os aliados na linha de frente e buscava manter o controle tático da região, Halfife operava nas sombras por trás das cortinas da burocracia nazista, organizando o transporte e ocultação e dispersão dos bens capturados em terra africana. É uma linha tênue entre a imagem heróica do general do deserto e o sinistro fluxo que alimentava a logística clandestina, da guerra suja e da pilhagem sistemática. A Tunísia, após a queda da França de Vichy e a entrada em território direto do eixo, transforma-se rapidamente em um concentrador estratégico para essa maquinaria. Controlar essa região significava controlar rotas vitais de suprimento e, acima de tudo, garantir a transferência segura de pilhagens que incluíam documentos ultra-secretos, artefatos roubados, munições e grandes quantidades de ouro e dinheiro. Elementos que depois seriam disfarçados, camuflados ou submersos em locais remotos longe das vistas dos aliados. A rota da pilhagem conduzia através de uma complexa rede de operações logísticas, onde barcos e trens transportavam o saque dos territórios ocupados pelo regime até pontos como Toples, escolhido não por acaso.
Walter Halfiffe, então, é mais que um nome numa folha qualquer de arquivo. Ele personifica o alcance global da rede nazista de pilhagem e ocultação, um elo entre a brutalidade da SSS e as manobras tecnológicas e financeiras que culminaram no silencioso depósito do Toplice. A associação entre o tesouro de Rommel e o que repousa no lago é, em grande medida, um equívoco alimentado pelo folclore popular e pela fascinação midiática. Rommel não comandava os submarinos, nem os carregadores que mergulhavam caixas herméticas naquele lago alpino. Já Halfiffe e sua equipe, em nome da preservação do poder e do segredo, garantiam que nada fosse deixado à sorte do avanço dos aliados, arquitetando um plano que misturava sofisticação e brutalidade. A máquina nazista de pilhagem funcionou como uma engrenagem implacável, alimentada por bilhões em valores saqueados dos territórios europeus e do norte da África. A guerra impunha não apenas batalhas militares, mas também uma guerra econômica travada em sigilo. Na tentativa de manter uma carteira de recursos para o que o regime imaginava ser sua sobrevivência ou futura retomada, com cidades europeias bombardeadas e linhas férreas destruídas, a transferência segura para locais ocultos tornou-se uma operação prioritária. Ali, entre desertos escaldantes e lagos gelados, cruzava-se uma rota vital de desvio e ocultação. Cargas que atravessavam o Mediterrâneo desembarcavam em portos isolados da Áustria, para enfim serem afundadas nas águas sombrias do Toplus. O segredo era tão vital quanto a munição. A sobrevivência das ideias e dos fundos nazistas estava em jogo. Este contexto sólido e real rompe com a fantasia que coloca Rommel no centro da história dos supostos tesouros. Rommel era um soldado limitado pelo campo de batalha. Halfiffe era o mestre das sombras, cuja missão era garantir que o Terceiro Reich deixasse para trás não apenas ruínas, mas um cofre invisível mergulhado nas profundezas que hoje fascinam investigadores e alimentam especulações. E assim, enquanto a história oficial muitas vezes se apega a imagens simplificadas, o verdadeiro jogo se desenrolava nas linhas escondidas da guerra. Documentos afundeiros, pilhagens ocultas, rotas de ouro e notas falsas cuidadosamente escondidas para um dia talvez serem descobertas. Mas por quem? E com que verdade por trás das camadas de mistério? A máquina nazista da pilhagem na Tunísia e sua estratégia logística deixam mais perguntas do que respostas. E o lago acredita silenciosamente esse segredo, convidando quem ousa a desvendar não apenas suas águas, mas as sombras de uma Europa em guerra. À medida que o Terceiro Reich sentia o cerco a apertar-se em todas as frentes, o norte da África transformava-se lentamente num vasto anfiteatro de pilhagem sistemática. Em plena Tunísia, sob a égide de um exército que começava a desmoronar a engrenagem burocrática e militar de saque, convergia com a frieza calculista da máquina nazista dirigida por homens cujos nomes soavam como sinônimos de crueldade e eficiência sombria. Walter Halfiffe, conhecido por suas funções no extermínio e pelo legado do gás móvel, emergiu aqui num papel menos conhecido, mas não menos fundamental. Operador da logística da pilhagem, arquiteto silencioso do desvio que extrairia dos inocentes riquezas incalculáveis. Entre 1942 e 1943, cidades tunisianas como Tunis, Bizerte e Sfax viram suas sinagogas, residências e estabelecimentos comerciais serem meticulosamente vazados de joias, obras de arte, ouro e moedas. Parte deste patrimônio judaico confiscado através de ordens oficiais e incontáveis saques. Documentos entregues a historiadores aliados após a guerra revelam que Halfiffe supervisionava diretamente o fluxo dessas mercadorias. Ele comandava destacamentos da Wehrmacht, apoiados pela polícia nazi local e colaboradores fascistas, com prazos e metas para garantir que nada ficasse para trás. Cada peça confiscada era catalogada, pesada e registrada em inventários cautelosos, embora muitas vezes incompletos e contraditórios, perpetrando a duplicidade típica da documentação nazista. Os saques seguiam um itinerário naval difícil e perigoso, delineando uma rota que serpenteava pelo Mediterrâneo Ocidental. O porto de Tunis servia como ponto de coleta inicial, onde caixotes e baús devidamente lacrados e marcados eram embarcados em cargueiros camuflados e algumas vezes em navios mercantes italianos aliados desgastados pelos combates iminentes. O trajeto passava por locais-chave como a Sicília e a Córcega, ilhas marcadas por uma intensa atividade naval e espionagem, que também funcionavam como áreas provisórias de estocagem e redistribuição. Em algumas destas paradas, documentos indicam que parte do carregamento era transferida para submersíveis ou enterrada em esconderijos subterrâneos, um recurso utilizado para evitar perdas em caso de interceptações aliadas. No entanto, a guerra ditava seu próprio ritmo cruel. Determinados navios carregados de ouro e artefatos
nunca chegaram ao destino final. Registros fragmentados e depoimentos dispersos confirmam pelo menos 3 naufrágios misteriosos, cujos destroços repousam hoje em fundos marítimos pouco explorados. O saldo é uma mescla de riquezas submersas, algumas recuperadas tempos depois por mergulhadores militares e civis, outras ainda perdidas em silêncio inquietante. Nessa névoa de mistério, especulações sobre o volume total dessas perdas ganham força. Poderiam ter correspondido a toneladas de metais preciosos e documentos secretos, mas nenhuma prova definitiva apareceu. Walter Hoff, no epicentro dessa rede de saque, não foi um mero executor, mas um arquiteto das rotas e dos esconderijos. Segundo arquivos militares alemães capturados, documentos indicam que ele ordenava depósitos temporários em cavernas e fortalezas, naturais próximas à costa siciliana, pontos difíceis de alcançar e guardados por comandos especiais da SS, enquanto outras porções eram afundadas sob a promessa de recuperação futura, menos promessa que jamais se concretizou em grande escala. À medida que os aliados avançavam e as linhas nazistas recuavam, muitos dos registros dessa operação desapareceram, foram adulterados ou simplesmente nunca foram deixados em papel, aumentando o véu de incerteza quanto ao seu real alcance. O emaranhado documental complica-se ainda mais diante das contradições entre testemunhos de sobreviventes, interrogatórios de oficiais capturados e relatos clandestinos de agentes da resistência. Enquanto documentos oficiais expurgavam evidências de perdas substanciais, relatos orais e algumas anotações confidenciais sugerem que a perda parcial nos naufrágios foi usada como pretexto para o sumiço definitivo de muitas cargas, um mecanismo deliberado para ocultar saques, além do que se imagina hoje. Esse puzzle nunca foi totalmente montado. Uma enorme fatia dos arquivos relativos à operação em África está desaparecida, ou preservada em arquivos ainda inacessíveis, o que alimenta versões díspares e teorias de conspiração, que ganham terreno entre investigadores não oficiais. No coração dessa rede, a figura de Raufife permanece envolta em ambiguidade. Apesar da sua conexão direta com os locais de armazenamento e transporte, nunca surgiu uma confissão detalhada que esclarecesse a extensão dos seus conhecimentos ou envolvimento nas posteriores distribuições desses bens. Alguns relatos sugerem que parte do tesouro foi remetida para centros nazistas na Áustria, fortalecendo as ligações com outras operações clandestinas, incluindo possivelmente a ocultação no Lago Toplis. Outros documentos apontam para remessas destinadas à Alemanha, através de rotas terrestres secretas que envolviam o norte da Itália. Mas registros dessas transferências são vagos e fragmentados. A dificuldade técnica de recuperar esses artefatos, combinada com a volubilidade das rotas marítimas afetadas pelos constantes ataques aéreos e submarinos aliados, fez com que numerosos carregamentos sumissem para sempre nos labirintos do Mediterrâneo. Algum ouro e joias reapareceram em lojas e mercados negros após a guerra, mas a escala desse comércio oculto nunca pôde ser plenamente determinada. Junto a isso, boa parte dos documentos relativos ao saque nunca emergiu nos arquivos oficiais, reforçando a sensação inquietante de que uma parte considerável desse patrimônio foi estrategicamente escondida, sabotada ou destruída para sempre. Enquanto os investigadores tentam rastrear vestígios que liguem as quantidades e origens daquele ouro e das joias aos depósitos submersos em Alpes austríacos, os relatos contraditórios se multiplicam. O que foi transferido para a Áustria ou Alemanha e o que ainda está por ser descoberto, talvez protegido por segredos silenciosos, assim como as águas do Toplos escondem segredos enterrados sob séculos de rochas e limo. O Mediterrâneo carrega ecos de uma guerra marcada pelo saque segredo, onde rota e pilhagem se entrelaçam numa teia que deixa, até hoje, mais do que meras pistas, uma sensação latente de que o quebra-cabeça nunca foi e talvez nunca será menos completado. Cada fragmento recuperado, cada depoimento ou documento encontrado, apenas reforça o mistério, tomando o espectador e o investigador numa espiral sem fim de dúvidas e fascínio. Um nome, entre tantos oficiais ligados ao Terceiro Reich, surge como enigma polêmico:
Erwin Rommel. Enquanto algumas correntes acadêmicas descartam seu envolvimento nas operações subaquáticas ou no controle dos arquivos do Lago Toplus, relegando-o a seu tradicional papel na frente ocidental, outras narrativas revisionistas apontam para o Desert Fox como peça-chave no manejo de redes de retirada e ocultação de riquezas nazistas, transformando-o no elo perdido. Entre as grandes fortunas e a logística da fuga nazista, PS 1945, esse debate se alimenta da fragmentariedade dos documentos e do silêncio criado por memórias contraditórias. Muitos arquivos oficiais sequer mencionam Rommel em concordância com as linhas estratégicas das SS ou da Wehrmacht na região do Salzkammergut. Por outro lado, relatos de desertores e testemunhos de agentes secretos sugerem que Rommel teria tido uma influência velada, menos coordenando suprimentos ou protegendo rotas de contrabando que cruzariam a Europa, envolvendo desde armas químicas até partes do tesouro submerso. A ausência de provas irrefutáveis abre espaço para interpretações que oscilam entre o ceticismo acadêmico e a fascinação de seus seguidores. Outro personagem cuja responsabilidade e controle sobre as operações de ocultação no lago são objeto de intensa disputa. Otto Skorzeny, mantido sob o radar pelos historiadores oficiais, que preferem destacar o papel de Otto Haufifi, chefe das operações de contrabando e encarregado diretamente pelo Reichsführer Himmler. Aparece nos arquivos da SS na logística de transporte e no gerenciamento dos depósitos. Todavia, fontes revisionistas questionam se Haufifi detinha total poder naquele cenário, ou se era mais um peão em um sistema cúmplice na qual outras figuras, talvez ligadas à alta cúpula nazista, influenciavam decisões para canalizar parte dos lucros e do ouro saqueado para redes ocultas, alimentando uma rede clandestina que transpassaria não apenas a Áustria, mas diversas rotas ultramarinas. Essas disputas ganham corpo à medida que o destino final das riquezas ilegais, ouro ou Brás Duarte, notas falsas da Operação Berhard, permanece obscuro. Historiadores acadêmicos sustentam que o volume encontrado em mergulhos britânicos e americanos constitui somente uma fração do material total, ao passo que pesquisadores revisionistas entusiastas do mistério creem que grande parte do tesouro foi desviada, talvez enterrada em outros esconderijos ou mesmo transferida para rotas marítimas clandestinas. Documentos vazados e fragmentos de diários apontam para supostas cavernas secretas na Córcega, onde uma parte teria sido armazenada para posterior transporte transatlântico. Alguns teorizam que túneis costeiros em regiões remotas do sul da França e Itália teriam servido como depósitos temporários para garantir que algo continuasse intacto mesmo após a rendição alemã. Outros recuaram a investigações sobre as rotas das chamadas Rotas de Ouro, nazistas que seriam corredores secretos cuja documentação parcial foi de propósito fragmentada e dispersa sob ordens de agentes aliados que estimavam evitar a queda de aliados políticos pós-guerra. Tudo isso cria um mosaico tumultuado, memórias que mudam com o tempo, arquivos perdidos, documentos fragmentados repletos de buracos e lacunas, posturas políticas que ecoam censuras e interesses atuais, e a inevitável mitologização do episódio. A descontinuidade entre os registros oficiais e os relatos orais, somada à dificuldade técnica de mergulho sob águas geladas profundas e envenenadas por gases venenosos, resulta num domínio onde o controle do conhecimento parece jogado às correntes indecifráveis do lago, assim como os caixotes afundados. Tentar separar o real do imaginado é quase mergulhar nas águas turvas do próprio lago. E os poucos relatos de mergulhadores independentes são vistos, ora com fascínio, ora com ceticismo extremo pelo meio acadêmico. A proibição estrita de acesso ao lago, oficialmente justificada por questões de segurança ambiental e histórico-arqueológica, também levanta suspeitas sobre uma possível política de ocultação deliberada, reforçando a ideia de que o jogo entre o que se pode saber e o que se pretende esconder ainda está longe de um fim. No coração desse tabuleiro de ambiguidade está a própria Operação Bernhard. A controvérsia sobre as notas falsas, se grandes estoques foram depósito em Topless e jamais encontrados pelas forças aliadas, menos alimenta desde teorias conspiratórias até interpretações acadêmicas cautelosas, alinhando-se com documentos parciais da OSS que se mantêm obscuros em seus relatos oficiais. Há quem postule que, caso evidências completas fossem disponibilizadas, o panorama da história econômica da guerra poderia ser radicalmente reescrito, mas o silêncio dos arquivos encapsulados em cofres supera frequentemente o interesse por transparência. Ao avançar pela complexidade do caso Topless, fica claro que não há uma resposta definitiva. Se o lago esconde mais do que documentos e munições, ou se estas histórias de ouro e superarmas são apenas sombras projetadas no fundo da história,
talvez nunca saibamos com precisão. A neblina do segredo se confunde à névoa que paira sobre suas águas sombrias, deixando um terreno fértil para debates, especulações e, inevitavelmente, para novas expedições que busquem, imersos na tensão entre ciência política e mistério, desvendar os contornos da verdade ou ao menos parte dela. E enquanto a Áustria mantém o Lago Toplis como um santuário inacessível ao público, os pesquisadores e os caçadores de um tesouro esquivo continuam a jogar seu jogo ensurdecedor de perguntas e versões menos, num duelo de realidades onde a memória oficial compete com o apelo sedutor do oculto. Afinal, talvez o mistério em si seja a maior relíquia da guerra, enterrada nas profundezas daquele silêncio líquido onde o passado resiste, impenetrável entre glórias desfeitas e sombras irreconciliáveis. A derrota na Tunísia em 1943 representou um ponto de virada decisivo para o eixo. Um momento em que a esperança de vitória nazista começou a evaporar rapidamente. Entre os muitos altos escalões que tentaram fugir do colapso iminente, Otto Skorzeny, Adolf Eichmann e, acima de todos, Hermann Göring, simbolizavam o desespero de um regime em ruínas. Entre eles, o nome de Wilhelm Karl Raufife emerge como um fantasma que percorreu as sombras dessa guerra de declínio. Raufife, temido por sua crueldade e pelo papel ativo em diversas operações de ocultação, desapareceu misteriosamente enquanto os aliados avançavam na Europa. Levou consigo segredos, documentos e talvez a chave para o enigma do que realmente foi afundado no Lago Toplis. A fuga de Raufife é emblemática do destino fragmentado daqueles que carregavam o conhecimento dos ocultamentos nazistas. Assim como ele, os baús e contêineres submersos nas profundezas geladas do Toplis parecem estar perdidos em um limbo de sigilo e desinformação. A queda rápida do Terceiro Reich não permitiu que o comando nazista concluísse suas operações de ocultação de forma organizada. O resultado foi um mosaico de evidências dispersas, fragmentos de documentos e relatos contraditórios que complicam a compreensão clara do que foi enterrado nas águas austríacas. Durante os meses finais da guerra, e até pouco depois, os registros oficiais confirmam que muitos materiais, desde informações estratégicas até protótipos bélicos, foram ocultados para evitar a captura pelos aliados. Contudo, a verdadeira natureza do chamado Tesouro do Lago permanece envolta em mistério e controvérsia. Por um lado, as investigações e mergulhos pós-guerra recuperaram fardos de documentos secretos, notas falsificadas da Operação Bernard e alguns equipamentos militares. Por outro, histórias de ouro nazista, armas químicas e tecnologias bélicas revolucionárias coexistem em um terreno nebuloso, alimentadas por relatos pouco confiáveis e conjecturas conspiratórias. Mais do que metais valiosos ou armas, o que o Lago Toplis simboliza é um relicário da memória de uma era que jamais deveria se repetir. É uma cápsula no tempo onde não repousam apenas materiais militares, mas os ecos das decisões humanas tomadas sob a sombra da loucura. Cada baú submerso representa uma página da história que, embora imersa em água e silêncio, não pode ser esquecida, pois carrega não apenas segredos estratégicos, mas também o peso das vidas destruídas pela guerra ou o sofrimento de milhões de vítimas que tiveram seus destinos traçados por aquelas mesmas mãos que empilharam documentos em locais remotos e perigosos. No silêncio impenetrável das águas profundas, preserva-se uma ambiguidade histórica. Sabemos que muito foi escondido, muito foi perdido, e muito possivelmente ainda está lá, esperando para ser desvendado ou talvez para sempre permanecer oculto. O lago, com sua estratificação singular, seus gases perigosos e seu isolamento natural, transformou-se em um símbolo das dificuldades que temos em enfrentar os legados obscuros do passado. É um lembrete de que a história em muitas ocasiões não é binária, não é clara, e seus segredos podem permanecer velados, escondidos sob camadas de silêncio até o momento em que alguém ousar mergulhar novamente nas profundezas do desconhecido. E se afinal, essa névoa de mistério não fosse apenas sobre objetos materiais, mas sobre as verdades parciais que nos são entregues? E se ainda houvesse documentos, provas e histórias inteiras afundadas naquele lago, esperando pacientemente para emergir e para confrontar as narrativas oficiais e reconstituir uma imagem mais completa do que foi e do que poderia ter sido? Que segredos permanecem guardados em um silêncio que desafia a passagem do tempo? Que histórias ainda precisam ser contadas para que possamos prosperar numa memória coletiva justa e verdadeira? É essa inquietação que nos convida a continuar essa jornada de descoberta e reflexão, porque a história não é apenas o que aconteceu, mas o que escolhemos entender dela hoje. Se você quer mergulhar mais fundo nos mistérios e segredos não revelados da Segunda Guerra Mundial, descobrir as sombras que ainda pairam sobre locais como o Lago Toplis e desvendar os enigmas que moldaram o mundo moderno, este é o seu lugar. Se este vídeo provocou sua curiosidade, se você deseja acompanhar de perto as próximas investigações e relatos que desafiam o passado,
Não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios, onde continuaremos desbravando as camadas ocultas desta história complexa, trazendo análises rigorosas, relatos inéditos e as mais intrigantes descobertas dos arquivos que o tempo ainda não conseguiu dissipar. Ative as notificações para ser avisado assim que novas peças desse quebra-cabeça forem trazidas à luz. O Lago Toplus é apenas uma das muitas portas para o que ainda está por ser revelado sobre a Segunda Guerra Mundial. Venha conosco explorar esses segredos, desafiar versões simplistas e mergulhar fundo na história que habita não só documentos e artefatos, mas no âmago humano em toda sua complexidade e contradição. O que você faria se pudesse abrir essas portas e encarar os mistérios que o tempo tenta esconder? A resposta a essa pergunta pode mudar a forma como enxergamos o passado e o futuro que construímos a partir dele.